Hoje eu quero comentar com vocês um vídeo, um compilado de vídeos, na verdade, feito pela revista Piauí. Eles coletaram uma série de vídeos do programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, antes e depois de algumas circunstâncias. E esse vídeo é intitulado A Construção de uma Narrativa. E é excelente para a gente compreender como é feita a manipulação da percepção das pessoas no debate público. Isso tem tudo a ver com o meu livro novo chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, no qual eu falo justamente sobre como se dá essa busca pela verdade, a construção do conhecimento e alguns princípios éticos mínimos para você poder defender uma ideia e desse modo ser coerente, saber ser responsável e tentar expressar a realidade tal qual ela é. Eu vou assistir com vocês esse vídeo aqui e depois comentar alguns pontos que são muito interessantes. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, ativando o sininho para ser notificado de vídeos novos e também confira esse lançamento, Como Vencer um Debate Tendo Razão, que ontem eu fiquei sabendo, gente, recebi a notícia de que já esgotou a primeira tiragem do livro, está indo para reimpressão agora e está entre os mais vendidos da editora Planeta. Ou seja, é um lançamento que já chegou, sabe, causando aí, estou muito feliz com o resultado, com os comentários das pessoas. Muita gente está mandando feedback aí do livro, que está gostando, que está sendo muito útil para compreender como funciona essa manipulação do debate, né? O uso de falácias lógicas, os erros argumentativos. Então vá lá e confira. Vamos assistir então juntos esse compilado de vídeos feito pela revista Piauí, que é muito interessante. Soltando aqui. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Vou ficar discutindo com os fatos. O juiz Sérgio Moro é um homem extremamente sensato. O Sérgio Moro ataca as organizações criminosas. E o Moro, ele é perseguido por esses ladrões. Sérgio Moro caiu ali como uma luva no governo para combater a corrupção. O Brasil saúda. O Brasil mudou graças à Lava Jato. Confio nele, eu vou continuar confiando. Tomara, reafirmando um dos erros toscos cometidos pelo Moro. Sérgio Moro, que fez tudo isso, só fez bobagem. Saiu de modo desastrado do governo. Corre o risco, sim, de ser chamado de traidor e é péssimo. Passou para a lista dos traidores da pátria. Vai continuar caindo aí nas pesquisas e não será candidato. Nós não temos poupado de críticas aqui o ex-juiz, candidato agora, Sérgio Moro. Hashtag indulto natalino não. O presidente da República não pode libertar quem ele quer, sem mais nem menos, com critérios estabelecidos por ele, ponto final. Hashtag básica, indulto natalino não. O Temer quis, ele quer liberdade para os bandidos. Só isso. Os bandidos dele e os bandidos aí do PT. Enquanto esse indulto vigorar, os corruptos, até lá, permanecem mais felizes. É uma prerrogativa do presidente, desde que o presidente não trate a gente como idiota. Aí tem alguém. Não saber. É óbvio que Bolsonaro está no seu papel e está exercendo com responsabilidade a sua livre prerrogativa de dar um indulto, uma graça presidencial. Que o indulto presidencial, a graça presidencial, nada mais é do que um freio na tirania. O que fez o presidente Bolsonaro foi, já que eles agem dessa forma tão singular, adotou uma providência singular, mas constitucional. A Constituição diz que é do presidente da República a prerrogativa de dar um perdão a qualquer condenado se ele assim. O Supremo é o guardião da democracia do Brasil. É o controle constitucional, é a última palavra. É por isso que se fala até em poder moderador, ou seja, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Essa democracia realmente não quer e não admite nenhum ditador, muito menos. Não é o Supremo, a última instância, 142, que diz que quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. Existe sim a possibilidade de intervenção pontual das Forças Armadas para resolver a disputa entre os poderes. Segundo ele, esse mecanismo está previsto no artigo 142 da Constituição. Se está na Constituição, é porque o Constituinte deu às Forças Armadas uma condição de poder moderador. Em caso de conflito de poderes, é o caso, por exemplo, do Supremo mandar prender Daniel. E aí as Forças Armadas podem chegar e dizer, não, o deputado está livre. Eu, por exemplo, posso cometer erros, mas jamais de má fé. De má fé. Erro como qualquer
ser humano pode, mas a gente procura a verdade. Aqui a gente conta a verdade. Isso é sensacional porque vai mostrando justamente como se dá esse trabalho de manipulação. Como eu falei, é uma manipulação da percepção coletiva. Porque a gente entra no primeiro princípio, né? Um princípio básico da lógica, é um princípio básico do conhecimento, que é o princípio de não contradição. Que uma coisa ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é um princípio elementar da lógica. Então, assim, se a Terra é esférica, ela não pode ser ao mesmo tempo plana. Isso é elementar, isso é básico para o conhecimento, isso é básico para a lógica, isso é básico para o raciocínio, isso é básico para poder expressar a realidade. Então vamos supor aqui, ou o ex-juiz Sérgio Moro, ele é uma pessoa íntegra, competente e, sabe, ajuda o governo Bolsonaro, ou ele não faz isso, ele é incompetente, ele é um traidor. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Alguns desses assuntos aqui a gente abordou no canal ao longo do governo Bolsonaro. O caso Sérgio Moro, por exemplo, foi exemplar, porque ali você tem um sujeito que foi alçado como o herói nacional, como o super Moro, como alguém que estava salvando o Brasil da corrupção, como alguém que estava salvando o Brasil da esquerda, dos comunistas. Ele integra o governo Bolsonaro, ele é convidado para ser ministro da Justiça, lá o super ministro da Justiça. Ele integra o governo Bolsonaro, o que já expressava, né, demonstrava muita coisa sobre o Sérgio Moro também, né, porque qual era o tipo de alinhamento ideológico entre os dois, entre Bolsonaro e Sérgio Moro? Isso fica claro quando ele vai e aceita participar do governo Bolsonaro. Você não vai integrar um governo de um genocida, por exemplo, de um, sei lá, de um potencial ditador, de alguém apologista da ditadura, se você não concordar com alguma coisa desse cara, né? Com quem você se alinha, com quem você se alia, não é um indício automático de concordância, mas certamente aponta aí algumas tendências de como você opera na realidade. Então o Sérgio Moro aceita ser ministro do Bolsonaro, chega no governo Bolsonaro com toda, sabe, a pompa e com o histórico da Lava Jato, que também foi um elemento central de campanha eleitoral durante 2018. A Lava Jato era também o símbolo de combate à corrupção, prendendo pela primeira vez, sabe, políticos, pessoas poderosas, milionários. Então ele chega lá no governo Bolsonaro como se fosse um trunfo do Bolsonaro. Era por um lado o Paulo Guedes e por outro lado o Sérgio Moro. Ele entra nesse governo trazendo uma base de suporte também lavajatista, né, eleitores que estavam satisfeitos com o desempenho dele na Lava Jato. Entra no governo, se torna um símbolo e, passado um tempo, começam os rachas, começam as divisões. E aí o Sérgio Moro deixa o governo Bolsonaro chutando a porta atrás de si e denunciando o Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. Então, assim, o presidente estaria usando a Polícia Federal como uma polícia secreta pessoal para tentar proteger os filhos, blindar os filhos, né, blindar o Flávio Bolsonaro e talvez perseguir a oposição também. Então Sérgio Moro deixa o governo Bolsonaro e daí do dia para noite ele passa de super Moro, de paladino da justiça, de defensor dos valores tradicionais da família brasileira, passa disso para ser um traidor, para ser alguém que estava esfaqueando pelas costas do presidente. Foi curioso esse processo porque naquele momento, inclusive nas análises que eu fiz aqui, havia uma grande dúvida sobre como ficaria a base bolsonarista, se ela racharia, ou seja, se o Bolsonaro perderia uma grande parte do seu apoio porque era uma base lavajatista, ou se essa narrativa que foi construída aí serviria para criar essa contra-narrativa de Sérgio Moro como traidor. E de fato o que aconteceu, né, em médio prazo foi justamente isso. Moro sai bem pequeno, com um percentual insignificante de intenções de voto quando se torna pré-candidato à presidência, e o Bolsonaro continua estável com seus 30 e poucos % da sua base cristalizada. Então eu tive esse processo de construção de narrativa em tempo real e falamos aqui constantemente sobre isso. Isso se deu em diferentes momentos, de diferentes modos também, não apenas no Pingo nos Is, mas também em outros programas de Jovem Pan e também em outras redes bolsonaristas. A questão da corrupção, por exemplo, né, que era central para o bolsonarismo, inclusive relacionado a Sérgio Moro também, sempre foi um ponto que ele bateu, que me chama de corrupto porra. O Bolsonaro era incompetente, era, sabe, cruel, era perverso, era homofóbico, era racista, era misógino, porém, né, na narrativa bolsonarista ele não era corrupto. Na medida que surgiu os escândalos de corrupção no governo dele, né, denúncias, rachadinha no gabinete dos filhos, denúncias de rachadinha no próprio gabinete do Bolsonaro, na medida que surgem essas histórias, aí a narrativa bolsonarista, ela altera, e daí a corrupção já não passa a ser um ponto central ou passa a ser, sabe, meio que relativizado o negócio. Então a gente percebe isso. Como eu falei, isso tem tudo a ver com o meu livro, Como Vencer no Debate Tendo Razão, porque é justamente parte de uma noção ética e minimamente razoável do que se pode dar no interior de debate público ou de um debate qualquer que seja, de quais são os critérios que você vai adotar para poder se aproximar da verdade, ser íntegro, ser honesto e manter um debate saudável. A manipulação feita por essas pessoas é evidente. É claro que a gente tem que abrir uma ressalva aqui, que não quer dizer que se você tem uma opinião hoje, que você não possa mudar amanhã. Você não possa ser convencido que você estava errado e, com base em evidências, com base em argumentação racional, você altere sua posição e passe a acreditar em outras coisas. Isso acontece. Muitos de nós, suponho, né, ao longo dos anos, tínhamos opiniões que eram equivocadas ou que nos pareciam corretas em algum momento, e com o passar do tempo a gente vai lá, pesquisa mais, estuda, compreende melhor a realidade e a gente muda de posição e tudo bem.
é normal isso, é saudável isso também. Isso aí é o que se espera num debate. Porque assim, quando as pessoas entram no debate, né, duas posições pelo menos, ou duas posições ou mais, quando as pessoas entram no debate, todos acham que tem razão, todos acham que sabem a verdade. Então, na medida que você vai avançando no debate, e com base nos argumentos, nas provas, nas evidências, com explicações e com justificativas robustas, você vai percebendo que uma pessoa tem mais razão do que outra, ou que uma pessoa está certa e que a outra está errada. E aí cabe a quem está errado revisar sua posição de modo a poder aceitar a verdade e aceitar os fatos. Então, como eu falei, você mudar de posição não é um problema. Você ter uma visão no passado e depois você alterar com base em evidências é o que se espera de alguém honesto, é o que se espera de alguém intelectualmente honesto. Porém, no caso do Jovem Pan, não é isso. Obviamente não é isso. Você percebe como são mudanças drásticas e sem muita coerência. Então, assim, eles vão manipulando a percepção dos seus ouvintes de modo que a pessoa simplesmente altera a posição de água para o vinho do dia para a noite sem grandes explicações. Por exemplo, o caso ali do STF como poder moderador e de repente isso muda e passam a ser as Forças Armadas. Por que isso acontece? Qual é a mudança, né? Onde foi que você viu a transição de uma narrativa para outra? Isso não é claro. Isso se dá com base, se opõe pelo menos, em interesses. A Jovem Pan possivelmente está ganhando muito dinheiro de verba publicitária do governo Bolsonaro, de modo que é conveniente que eles passem a defender a narrativa oficial do governo a qualquer custo. E aí você tem jornalistas ali que tinham uma trajetória, né, respeitosa, como Augusto Nunes, por exemplo, alguém que apresentou Roda Viva, foi da TV Cultura, alguém que tinha uma trajetória, inclusive, bastante respeitável, se torna uma marionete, só num capacho do bolsonarismo. O Augusto Nunes simplesmente caiu em desgraça, né? Alguém que jogou, né, manchou a sua carreira, a sua trajetória, jogou no lixo a sua trajetória jornalística para ficar lambendo o saco do presidente. Então você tem ali alguns jornalistas que se sentem respeitáveis, né? O Trindade, né? O José Maria Trindade, alguém que parece razoável também, e que de repente passa a defender uma agenda bastante complicada, bastante questionável ou muitas vezes perigosa aí, como defender, por exemplo, que as Forças Armadas têm legitimidade para dar um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado constitucional, o artigo 142 da Constituição. Então é bem preocupante mesmo o modo como a Jovem Pan, que tem uma audiência que é essencialmente reacionária no momento, bastante retrógrada dentro do bolsonarismo, como ela tem veiculado essa informação e tem construído esse imaginário. E também é surpreendente o impacto que eles têm, porque assim, conheço muita gente, inteligente inclusive, né, pessoas com as quais você pode conversar e que vem me dizer que usam como fonte de informação a Jovem Pan, os pingos nos is. Então é difícil mensurar o estrago que esse tipo de manipulação do Jovem Pan tem nas pessoas no Brasil, tem na audiência no Brasil, porque eles de fato têm um alcance muito grande na rádio, no YouTube, e isso é bastante preocupante, e não apenas nos pingos nos is, como em outros programas também da grade da Jovem Pan. A gente já falou sobre a Jovem Pan anteriormente aqui, e de fato é uma emissora de rádio bem problemática, com base nesse discurso que eles adotam aí pró-Bolsonaro de maneira acrítica. Então assim, eles têm lá na sua grade inúmeros comentadores bastante alinhados ao bolsonarismo, há uma voz dissidente ou outra, mas no geral é uma emissora que está com os dois pés no bolsonarismo e que vai, quando cair o Bolsonaro, ter que se redefinir porque simplesmente vai se tornar algo bizarro. Já é, né? Mas vai se tornar algo bizarro que eles continuam defendendo a agenda bolsonarista até o fim. Então, só para recapitular aqui, você mudar de posição, você mudar de ideia ao longo do tempo, é natural, é o que se espera no debate, inclusive, né? Com base nos argumentos. Porém, você alterar a bel prazer sua posição simplesmente por motivos interesseiros, né, motivos políticos, motivos financeiros, isso é bastante antiético, bastante questionável, e aí você tem um claro exemplo de como isso se dá numa rádio grande como a Jovem Pan, que tem influência, que tem impacto e que atinge muita gente no Brasil. Quer saber o que vocês pensam sobre esse vídeo aí, esse compilado da revista Piauí? Muito bom, é um trabalho muito bem feito de reunir aqui mudanças de posições drásticas da Jovem Pan ao longo de um período. O que você achou desse compilado e como você entende que isso acontece no debate público, né? Essa mudança de posição, que não é apenas a extrema-direita, não é apenas bolsonarista que faz isso, não. Muita gente faz, né? Mudar de acordo com os ventos, né? Ah, o meu candidato falou isso aqui agora, de repente mudou de posição e eu mudo também junto, sem qualquer justificativa. Como você percebe isso? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! E aí, meus queridos amigos e amigas do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho uma novidade para vocês. Agora, no dia 18 de agosto, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, o Gessé Souza, o reitor, né, aqui do ICL e também um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo, vai lançar seu novo livro, A Herança do Golpe. E ele vai dar uma aula pra gente sobre o conteúdo desse livro, que é bombástico. Para você não perder esse lançamento, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo e participar gratuitamente. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Até lá!